versículos 1 e 2. Igreja de pé, vamos ler a palavra do Senhor. Romanos capítulo 6, 1 e 2 diz: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Senhor nosso Deus, eterno Pai, nós precisamos muito, Senhor, da orientação do Teu bendito Espírito, para nos esclarecer, Senhor, quanto à verdade aqui contida. Desvenda, Senhor, os nossos olhos, para que possamos mais uma vez nos encantarmos com o Evangelho e percebermos claramente a nossa posição de altíssima segurança, Senhor, que temos em Teu Filho Jesus Cristo. Ó Deus, louvado seja Teu nome, porque Tu não nos deixaste no império, Senhor, do pecado, o império das trevas, o império, Senhor, que nos leva à morte eterna. O Senhor com compaixão, o Senhor cheio de poder, mandou o Seu Filho Jesus Cristo para ser aquele que nos libertaria completamente dessa situação. Estamos agora, Senhor, no reino da graça, e graças a isso, Senhor, nós desfrutamos do perdão de todos os nossos pecados. E também, ó Deus, somos considerados por Ti como justos. Senhor, por favor, nos ajuda a compreender o que Tu queres para a nossa vida. Nos ajuda, Senhor, a perceber que nós morremos para o pecado e que a nossa vida não pode ser mais pautada, Senhor, por esse estilo de vida altamente destrutivo, porque essa era a nossa realidade antes de Cristo, e nós queremos, ó Deus, como novas criaturas, viver segundo a Tua vontade. Portanto, nós precisamos da orientação do alto, nós precisamos de compreensão e iluminação, Senhor, e precisamos ser cada vez mais transformados pelo poder do Teu Espírito no estudo da Tua palavra. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. Será que o crente pode ser tentado? Será que o crente ele pode pecar? Qual é a relação do crente com a lei de Deus? Existem categorias diferentes de crentes, o crente espiritual e o crente carnal. Essas questões serão respondidas nesta noite, a partir do texto que nós acabamos de ler. É importante, irmãos, e essa é a grande vantagem de uma exposição de qualquer livro da Bíblia, uma exposição sequenciada, porque nos ajuda a compreender toda a ligação entre as partes do texto, nos ajuda a ter uma compreensão maior de todo o contexto literário das Sagradas Escrituras. E é bom que não percamos de vista que o apóstolo Paulo, esse homem notável, que foi profundamente transformado pela graça de Deus, porque era um homem terrível antes da sua conversão, era um homem que perseguiu implacavelmente os seguidores de Jesus Cristo, e vejam só o que aconteceu com ele. Algo miraculoso surgiu em um momento da sua vida, a ponto dele ouvir as palavras do próprio Cristo, que o levaram a uma crise espiritual que culminou com a sua conversão. E esse homem, além de ter sido vocacionado para uma salvação eterna,
assim como qualquer cristão, ele também teve uma vocação especial para ser um apóstolo de Cristo, alguém enviado para trazer a comunicação de Deus à igreja, não somente dos seus dias, mas para a igreja de todos os tempos. Esse homem, direcionado pelo Espírito Santo de Deus, escreveu essa magistral obra, essa epístola encaminhada para a igreja na cidade mais importante dos seus dias, que era Roma. Esse homem se dispôs a discorrer sobre o Evangelho, e todos nós sabemos que o Evangelho é a boa notícia de salvação. Ele nos revela nessa epístola como Deus salva uma pessoa, através de um ensinamento que nós chamamos de justificação pela fé somente. Isso quer dizer que a obra de Cristo, a justiça de Cristo que ele conseguiu ao se encarnar, ao se colocar sobre a condição de homem debaixo da lei, ele cumpriu essa lei perfeitamente. A sua obediência foi simplesmente perfeita. Cumpriu a lei, e ele também cumpriu a lei em outro sentido, porque ele foi responsabilizado pelos nossos pecados lá na cruz do Calvário. O que ele conseguiu, Deus aplica na nossa vida e considera como algo que é nosso, imputando a justiça de Cristo na nossa vida, de tal forma que nós desfrutamos do perdão de todos os nossos pecados e somos declarados justos. Isso quer dizer que Deus olha para nós como se nós jamais tivéssemos cometido pecado. Fomos declarados justos. Aí o apóstolo Paulo, ele vai aprofundar essa doutrina. Ele descreve essa doutrina no capítulo 3. Ele exemplifica essa doutrina dizendo que não era uma novidade nos dias apostólicos. Deus sempre salvou as pessoas através desse ato declarativo. Isso aconteceu com Davi, isso aconteceu com Abraão, isso aconteceu com todas as pessoas que foram salvas no período do Antigo Testamento. A obra de Cristo cobre também os pecados das pessoas que viveram antes de Cristo. A obra de Cristo, ela tem a influência e ela traz salvação para a nossa geração e para as pessoas que ainda haverão de nascer e de serem alcançadas por essa tão grande salvação. A obra de Cristo é simplesmente perfeita. Ela vai atingir do primeiro até o último crente. No capítulo 5, o apóstolo Paulo, ele vai mostrar as consequências desta doutrina. Ele vai dizer, irmãos, que uma vez que nós fomos justificados, existe muitas benécias, muitos benefícios nós gozamos, como a paz com Deus, até o sofrimento que todos nós estamos sujeitos. Aqueles que são justificados, o sofrimento tem um quê especial. Deus usa o sofrimento para nos amoldar ao tipo de homem, ao tipo de ser humano que o Senhor quer que nós sejamos. E lá no versículo 12 do capítulo 5, ainda tratando da doutrina da justificação pela fé, ele vai falar de que nós estamos unidos com Cristo. Essa é uma doutrina muito profunda, tão profunda que um grande expositor da Bíblia, o reverendo Martin Lloyd-Jones, antes de expor o livro de Romanos, que ele fez isso durante anos, existe uma coleção, inclusive na nossa biblioteca, de 14 volumes, é uma coletânea dos seus sermões. E certa vez, quando perguntaram a esse Dr. Lloyd-Jones, quando é que o senhor vai expor o livro de Romanos? E ele disse: quando eu compreender o capítulo 6, quando eu compreender a doutrina da união com Cristo. Todo crente está unido com Cristo.
O apóstolo Paulo, ele fez uma comparação e ao mesmo tempo um contraste. Ele diz que naturalmente todo ser humano está unido com um cabeça federal, com alguém que nos representou toda a raça humana, que foi Adão. Mas o Senhor, na sua misericórdia, Ele mandou um segundo cabeça federal, Jesus Cristo, e nele nós temos todos os benefícios daqueles que desfrutam da salvação. Graças ao fato de estarmos em Cristo é que nós somos justificados, porque aquilo que é dele passa a ser nosso. E agora no final do capítulo 5, o apóstolo Paulo, ele fez menção da lei. Esse assunto da lei sempre era um assunto muito delicado, especialmente para os judeus. Lembre-se que a igreja de Roma era formada por gentios e também por judeus. Deus, na sua misericórdia, tirou pessoas do paganismo, e nessa mesma misericórdia Ele retirou pessoas do judaísmo e colocou na igreja. Então o judeu sempre teve uma preocupação, uma sensibilidade muito acentuada sobre a lei. E o apóstolo Paulo já deixou bem claro que, ainda que a lei seja algo muito importante, ele vai dizer no capítulo 7 que a lei é santa porque reflete o caráter de Deus, que é absolutamente santo. No entanto, a prática da lei não consegue salvar ninguém. Ninguém é capaz de cumprir a lei de Deus. E no versículo 20, curiosamente, Paulo diz que a lei veio para que avultasse a ofensa. Aí ele diz assim: mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Estamos agora preparados para o capítulo 6, porque as suas palavras no capítulo 6 diz o seguinte: que diremos pois? Esse pois aí é um conectivo que nos faz perceber que o apóstolo Paulo não está começando propriamente um assunto novo. Ele está remetendo a algo que ele já falou. O apóstolo Paulo, irmãos, ele era um grande mestre, era um professor, digamos assim, muito experimentado e sábio. Ele sabia antecipar as objeções. Ele sabia o que se passava na cabeça das pessoas, porque esse homem incansavelmente ele andava em cada cidade, na bacia do Mediterrâneo, nas sinagogas, demonstrando que as profecias antigas do Antigo Testamento se cumpriram cabalmente em Jesus Cristo. E ele sabia que havia muitas colocações que eram jogadas diante dele, e pensando nisso, irmãos, ele vai responder. O que nós temos no capítulo 6 é uma espécie de parêntese, pelo que ele acabou de falar em relação à lei de Deus. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Parece que ele está pensando numa pessoa que está dizendo isso. Paulo, você disse que o pecado abunda, mas a graça superabunda, é maior do que o pecado. Então você quer dizer que a lei não serve de nada? Porque quando a gente fala de pecado, irmãos, pressupõe-se que a gente está falando de lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então o apóstolo Paulo muitas vezes era mal compreendido, e as pessoas distorciam a sua palavra, dizendo assim: olha, se a gente não é salvo pela prática da lei, se a gente não é salvo pela prática das nossas próprias obras, do que é que serve a lei? Eram os questionamentos que eram colocados. Por isso que o apóstolo Paulo para estrategicamente e ele decide esclarecer melhor o que ele quis dizer, para evitar qualquer tipo de confusão aqui. Interessante, irmãos, que quando a graça de Deus, o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é pregado com fidelidade, uma objeção que vai surgir é justamente aquilo que nós chamamos de antinomismo. Essa palavra antinomismo significa literalmente contra a lei. Anti, contra, nomos, lei.
Então, as pessoas, ao ouvir o convite de receber Jesus Cristo com fé, confiando não nas suas obras, mas na obra de Cristo, porque a obra de Cristo que nos salva, elas entendiam que agora a lei não servia para mais nada e que você poderia viver de qualquer jeito. Interessante que quando esse ensinamento foi redescoberto no período da Reforma Protestante, no século XVI, o Lutero, Martinho Lutero, ele foi acusado de antinomista. A Igreja Católica disse o seguinte: olha, ele está pregando esse tipo de ensinamento porque no fundo esse monge ele está querendo se casar. Esse monge ele está querendo ter uma vida de promiscuidade. Esse tipo de objeção só surge, irmãos, quando nós ensinamos a graça de Deus. Infelizmente, o demônio do antinomismo aparece em situações desse tipo. Se a pregação do apóstolo Paulo fosse diferente, dizendo assim: olha, se esforce, faça por merecer a salvação, todas as religiões vão dizer isso. Em essência, todas as religiões vão ensinar esse tipo de absurdo. Faça por merecer, Deus vai te recompensar. Se você se caracterizar mais pela continuidade, você se esforçando para cumprir a lei de Deus, vai ter um momento na sua vida que Deus vai dizer: muito bem, servo fiel, você por mérito agora pode entrar no meu céu. Eis as portas abertas, você fez por merecer, meus parabéns. Se fosse essa a pregação do apóstolo Paulo, não haveria a objeção. Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? E a resposta do apóstolo Paulo, irmãos, ela é muito enfática. A nossa tradução conseguiu captar isso. Nos ajuda até na leitura. Está vendo um ponto de exclamação? Será que é isso? Vamos permanecer no pecado? Vamos viver de qualquer maneira? A lei não serve mais de parâmetro para nada? Aí o apóstolo Paulo responde: de modo nenhum. É enfático isso, irmãos. Lá no original é muito enfático. É como se ele dissesse: Deus nos livre disso. Isso é uma conclusão completamente absurda. De modo nenhum. Aí ele diz: como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Aí eu chamo a atenção sua para esse momento. Você sabia que, como crente, como alguém que foi justificado, você morreu para o pecado? Sabia disso? Todos nós morremos para o pecado. Talvez você interprete isso com estranheza, pensando na sua própria experiência. Pastor, a minha experiência é ao contrário, honestamente falando, do que o texto está dizendo. Porque eu sinto ainda o pendor para o pecado. Eu sou tentado todos os dias da minha vida. E muitas vezes eu cedo ao pecado e me sinto uma pessoa miserável por conta disso. Eu entro no processo de crise, questionando até a minha salvação. Como é que pode novamente eu incorrendo nesses mesmos erros? Eu só posso ser uma pessoa não salva. Por isso que é tão importante, irmãos, a palavra do Senhor, porque ela nos ajuda a compreender a nossa posição em Cristo Jesus. Você precisa entender com precisão o que o apóstolo Paulo quer dizer nessa sua argumentação. Percebamos isso. Olha o contexto imediato. Volte um pouquinho antes no versículo 21. O que é que o apóstolo Paulo quer dizer com
o fato que nós já morremos para o pecado. É o que está no versículo 21. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Eu chamo a atenção que o versículo 21, ele fala de dois reinos. Qual é o primeiro reino? O reino do pecado. Sabia que a Bíblia descreve esse nosso mundo arruinado como sendo o reino do pecado? E quando a gente fala de reinado, de império, aqui envolve autoridade e poder. O pecado, irmãos, ele é, por assim dizer, um rei tirânico, um rei que trouxe destruição para a minha vida, para a sua vida e para a vida desse mundo. Mas percebam que ele faz um contraste com outro reino, o reino da graça. Às vezes nós olhamos para a graça de Deus, algo como Deus suplicando, Deus insistindo como mendigo, né? Muitas vezes como até uma mãezinha que está na presença de um filho que já é maior de idade, que já tem uma certa autonomia, e a mãe não pode fazer absolutamente nada e fica rogando: meu filho, não faça isso. Às vezes a gente imagina Deus na sua graça dessa forma suplicante: meu filho, não faça isso, não vá por aí não. Mas é um reino, o reino da graça é poderoso, o reino da graça é onipotente. Tinha que haver um poder sobrenatural, superior, irmãos, a Satanás e essa coisa tão ruim que está arraigada no nosso coração. E tal coisa aconteceu. O Senhor nos tirou do reino do pecado, nos desarraigou de lá e colocou agora o reino da graça. Então, quando o apóstolo Paulo diz, no versículo 2, como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos, ele tem isso em vista. Cuidado. Algumas pessoas olharam para esse texto e defenderam a impecabilidade do cristão. Inclusive, gente notável na história da igreja. O fundador do metodismo, John Wesley, ele defendia isso. Ele dizia que havia um determinado momento na vida do cristão que ele não pecava mais. Era o chamado perfeccionismo. Ele achava que isso era possível. Irmãos, o apóstolo Paulo não está defendendo isso. Porque se isso fosse uma realidade, o apóstolo Paulo, um pouco mais adiante no versículo 11, 12 e 13, não teria dito o que ele disse aqui. São palavras exortativas. Por exemplo, versículo 12, ele diz o seguinte: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. O apóstolo Paulo está dizendo assim, ele afirma que nós morremos para o pecado, mas ao mesmo tempo ele exorta a igreja: irmão, que essas paixões não reinem no vosso coração. E mais ainda no versículo 13: nem ofereçais cada um dos membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus. Se nós chegássemos à condição de impecabilidade desse mundo, não haveria necessidade do apóstolo Paulo fazer essas exortações. Entende isso? Vamos ver um outro apóstolo falando da mesma coisa, mas com outras palavras, para você entender melhor. Primeira epístola de João, versículo 8, capítulo 1, versículo 8. Ele diz, 1 João, primeira epístola de João, capítulo 1, a partir do versículo 8. Será que o crente chega na condição de impecabilidade nesse mundo? No porvir, sim. Isso vai acontecer quando formos glorificados.
ao morrermos ou ao sermos arrebatados. Veja o que é que João diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Então, quando o apóstolo falou o que disse, ele não está defendendo a impecabilidade do cristão, ele não está defendendo o perfeccionismo, como dizia e defendia John Wesley. E ainda, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O que é que o apóstolo Paulo, irmãos, está tentando ensinar? Por favor, na mesma epístola, salte lá para o capítulo 3 e veja o versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. O apóstolo Paulo está ensinando, irmãos, a mesma coisa, com a outra linguagem. Em suma, quem foi justificado não vive pecando. Me permita uma ilustração que não é minha, é do Dr. Nicodemos. Ele disse que em certa ocasião fez uma viagem de vários dias de carro na África do Sul. Eu presumo que quando ele fez o mestrado dele na África do Sul, e ele percorreu 5.000 quilômetros, e ao final dessa viagem, um outro casal com expectativa perguntou: e aí, como é que foi a viagem? E o doutor Nicodemos respondeu o seguinte: foi boa, foi muito boa. Eu só tive... Aí ele perguntou lá: você tem algum problema no carro? Só aconteceu um problema no carro, ele baixou o pneu uma única vez. O que é que ele queria dizer com essa comparação, com essa ilustração? O crente é a mesma coisa. Um carro que vive dando problema, um crente que vive pecando, é porque não é crente. Porque aquele que foi justificado, irmãos, está em Cristo. Aquele que foi justificado está no reino da graça. Aquele que foi justificado morreu para o pecado. É isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui. Ele vai detalhar melhor esses ensinamentos nos versículos seguintes. Nós veremos isso em outra oportunidade. Versículo 1 e 2, ele fala de forma geral o que ele pretende defender neste capítulo. O que é que nós podemos aprender aqui? Que lições práticas nós podemos tirar para a nossa vida? Eu gostei muito da maneira que o reverendo Sproul ele coloca essa situação. Então, a primeira lição, eu quero que os irmãos discernam maneiras diferentes de enxergar a justificação pela fé e a relação da justificação pela fé com as obras. Eu quero primeiramente deixar bem claro que quando eu e você fomos justificados, nós fomos justificados não por causa das nossas obras, mas nós fomos justificados para praticar boas obras. Então o Dr. Sproul, ele primeiramente fala de forma quase matemática a visão católica da justificação. O catolicismo tem uma visão da justificação. Ele vai dizer o seguinte: olha, a fé é muito importante. A fé em Cristo, ela é necessária para a nossa justificação. O problema do catolicismo é que ele jamais vai dizer que é a justificação pela fé somente. Ele vai dizer que é fé em Cristo, mas as obras, você tem que fazer a sua parte. Cristo já fez a dele, agora você tem que fazer a sua parte. É a obra de Cristo e somado com as suas obras, isso vai dar igual à justificação. Isso está
errado. Isso é fatal. Quem vai por esse caminho continua no cinto de Adão. Esse tipo de ensinamento não é libertador. Esse é um ensinamento, irmãos, do império das trevas. Isso não liberta ninguém. Por isso que o católico romano não tem segurança de salvação, nem pode ter, porque em última instância ele entende que a salvação depende dele, da participação dele. Então, fé mais obras igual a justificação, essa é a visão católica, está equivocada. A outra visão, trabalhando com esses três elementos, quase como uma fórmula matemática, como eu já disse, segundo o Dr. Sproul, é a visão antinomista. Porque a visão antinomista vai dizer assim: justificação, ótimo, isso salva. Mas a fé salvífica é igual a justificação menos obras. Isso está errado. Está errado. O próprio Tiago vai dizer: me mostra essa tua fé sem as obras. É uma fé fajuta. A fé salvífica que nos faz agarrar de todo o nosso coração, com confiança em Jesus, essa fé nos salva. É somente essa fé que nos salva. Mas essa fé nunca está só. Ela é acompanhada de obras. Você foi salvo para realizar boas obras. Como viveremos no pecado, nós que para ele morremos? Não podemos, irmãos, viver na prática da quebra da lei de Deus. E finalmente, usando ainda a fórmula matemática, a visão bíblica, que é essa: justificação mais obras é igual a fé salvífica. Se você foi justificado, você não está mais no império do pecado. Se você foi justificado, você não vive mais no pecado. Você morreu para o pecado. Mas pastor, está difícil ainda assimilar essas coisas. E eu achei muito interessante o que o Dr. Lloyd Jones fala, a diferença que ele faz de você compreender a sua posição em Cristo e o sentimento, a experiência que você tem. Deixa eu explicar isso melhor. É possível uma pessoa que foi salva por Jesus Cristo alimentar no seu coração dúvidas acerca da sua salvação. Perceba a posição dele. A posição dele é segura, porque ele creu em Jesus Cristo. A justiça de Cristo está sobre ele. Ele é um salvo. Toda a promessa do céu está assegurada para essa pessoa. A posição dele é inabalável. No entanto, o sentimento, a experiência dele não reflete essa realidade. Ele é salvo, mas ele se sente como uma pessoa que não é salva. É possível isso. E é mais comum do que nós imaginamos. Tem muita gente que está angustiada, está salva em Cristo Jesus, mas pensa que não é. A mesma coisa com relação, irmãos, ao fato que Paulo asseverou aqui. Será que eu estou morto mesmo para o pecado? Está sim. A sua posição é essa. Você está no reino da graça. Isso significa que você está morto para o pecado. Mas, pastor, a minha experiência é que eu tenho pecado, eu tenho sido tentado. Não confunda com tentação, a tentação, e quando você cede à tentação pecando. O crente verdadeiro que está morto para os seus pecados, ele pode ser tentado severamente, intensamente, durante todo o dia, e ele sempre resistindo. Como dizia Martinho Lutero, ele fez uma comparação muito gráfica, dizendo o seguinte: olha, assim como
não podemos evitar os pássaros que sobrevoam a nossa cabeça, mas nós podemos evitar que esses pássaros façam ninhos na nossa cabeça. Ele faz a comparação com a tentação. Muitas vezes nós não podemos evitar a tentação, mas nós podemos resistir à tentação. Mas pastor, o problema é outro. Eu fui tentado e eu cedi à tentação, eu pequei. Irmão, lembre-se das palavras do apóstolo João. Novamente, primeira epístola de João, olha o que é que ele vai dizer: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Repito, o apóstolo Paulo não está defendendo o perfeccionismo. Ainda que você esteja morto para o pecado, é possível, e você sabe pela sua própria experiência que isso acontece. Muitas vezes incorremos em erro e cometemos pecados, mas confie em Jesus. A sua condição, a sua posição, ela é simplesmente, você não pode cair dessa maravilhosa condição que você tem em Cristo Jesus. Você está no reino da graça e não se admite a possibilidade de regresso para o reino do pecado. Dr. Lloyd Jones, ele fez também uma comparação muito interessante entre posição e a experiência. Ele disse que quando aconteceu aquela guerra civil norte-americana, quando o presidente presbiteriano, por sinal, Abraham Lincoln, ele levantou toda a questão da escravidão, que houve guerra, guerra entre os patrícios dos Estados Unidos da América. E o final do conflito culminou com a abolição da escravidão. Dr. Lloyd Jones, ele diz que aqueles escravos que estavam há mais tempo nessa condição tiveram uma dificuldade maior de compreender qual era a sua posição naquele momento na história dos Estados Unidos. Quando os antigos senhores de escravos se aproximavam, os escravos mais antigos se tremiam todos, ficavam constrangidos e muitas vezes se levantavam, estavam ainda com a mentalidade de escravo. Não eram mais escravos, mas se sentiam como tais. A mesma coisa, irmãos, acontece conosco. Por isso que é tão importante entendermos o ensinamento do apóstolo Paulo. Você não é mais escravo, você é servo de Cristo. E uma vez que você está morto para o pecado, por que é que você ainda mantém relações amigáveis com um inimigo terrível que arruinou a nossa vida e que arruinou a vida do nosso mundo? Por que é que você ainda quer praticar determinadas coisas que Deus não aprova? Você já desfruta do perdão dos pecados, mas você precisa lutar contra as tentações que frequentemente nos assediam. Crente em Cristo Jesus, você que foi justificado, assuma esse maravilhoso ensinamento que nós morremos para o pecado. Então vivamos de uma forma coerente com essa nova situação que nós desfrutamos em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém. Quem desejar pode orar.